Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 2 de Lucas. Fala do crescimento em sabedoria, estatura e graça de Jesus. Neste capítulo de Lucas 2, vemos que cada homem se dirige à localidade onde era conservado o registro de sua família paterna. De acordo com os costumes de Roma, todos estavam obrigados a isso, alistando-se para o recenseamento na terra natal de sua família. Os costumes judaicos modificaram a exigência legal, requerendo que cada qual se dirigisse à localidade onde estava registrado o seu ancestral e não o local onde residia atualmente. Após isso, vemos o nascimento de Jesus. Ele é apresentado no templo, conforme está escrito em Êxodo 13:2. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada. Do primogênito esperava-se a consagração e responsabilidade de uma maneira diferenciada, assim como está escrito: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Após apresentar o menino, Simeão profetizou para Maria sobre como seria o futuro, dizendo que ele seria para revelar os sentimentos dos corações e promover uma revolução em Israel e no mundo. Além disso, deu uma prévia a ela sobre o sofrimento que a aguardava, certamente como consequência da missão de seu filho, e da mesma maneira a profetisa Ana profetizou também sobre isso. Ao ver Jesus, ela dá graças e diz a todos que ali estavam que ele era a redenção aguardada. O tempo passava, Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E todo ano, como de costume, seus pais celebravam a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus estava com 12 anos, algo diferente aconteceu, especialmente quando eles retornaram. Após 3 dias de viagem, eles sentiram a falta dele. Depois de procurarem, eles resolveram voltar e o encontram no templo. Ele estava ensinando aos doutores da lei sobre as Escrituras e todos eles estavam maravilhados com suas respostas. Embora sendo Deus, Jesus Cristo não menosprezava a autoridade de seus pais, José e Maria, sendo obediente a eles, não lhes causando desgosto. Pelo contrário, o procedimento do Senhor, mesmo quando ainda criança, honrava os seus pais. Lucas 2 é o estudo que nós estamos, Lucas 2, e vamos ver o contexto histórico de Lucas 2. O Evangelho de Lucas, então, fornece a única história da infância de Jesus nos 4 evangelhos. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família viajou para Jerusalém para o festival da Páscoa judaica. Depois do festival, José e Maria partiram com um grande grupo de parentes e amigos, mas depois de um dia eles sentiram que Jesus não estava no grupo. Voltaram então para Jerusalém e depois de 3 dias procurando no templo, o encontram entre os mestres que ensinavam lá.
Os dois admoestaram, mas Jesus respondeu que eles deviam saber onde ele estaria. Naquele momento, sua família não entende sobre o que ele estava falando. A todos e todos voltam juntos para Nazaré. Lucas 2:1, o decreto de César. César Augusto, título aprovado pelo Senado Romano, 27 a.C. Foi César Romano, de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Esse decreto para que todo mundo fosse tributado foi um censo com o propósito de cobrança de impostos e convocar os habilitados para o serviço militar. Lucas 2:2, o recenseamento. Acredita-se que Quirino teve 2 mandatos como governador romano da Síria. Um de 6 a 4 a.C., outro de 6 a 9 depois de Cristo. Jesus nasceu no período da primeira tribulação. Também houve um recenseamento no segundo mandato de Quirino, Atos 5:37. Lucas 2, de 3 a 4. Nazaré. Nós vemos tudo sobre Nazaré. Sua própria cidade não era a cidade onde José morava, Nazaré da Galileia, e sim a cidade de seus antepassados, Belém da Judeia, chamada de cidade de Davi, porque foi ali que o rei do mesmo nome cresceu. 1 Samuel 16:1. José era a descendência de Davi, a Virgem de Nazaré, e a viagem de Nazaré a Belém levava 3 dias e cobria uma distância de cerca de 145 quilômetros. Lucas 2, de 5 a 6. Maria grávida. A essa altura, Maria continuava apenas prometida em casamento a José, como meses atrás, em Lucas 1:27, porque eles ainda não haviam consumado o casamento por meio da relação sexual. E mesmo assim, ela estava grávida. Lucas 1:31 a 33, que estava prestes a nascer. O bebê estava prestes a nascer. Lucas 2:7, o nascimento de Jesus. Seu filho primogênito, obviamente, indica que Maria teve outros filhos depois. Mateus 3, de 55 a 56. Naquela época, os recém-nascidos eram envolvidos em faixas de pano para que os seus braços e pernas se mantivessem retos. O fato do bebê Jesus ter sido colocado numa manjedoura indica que a família foi obrigada a ficar em um estábulo ou talvez numa caverna que servia de abrigo para animais, pois não havia outro lugar disponível em Belém. Lucas 2:8, os pastores. As ovelhas usadas no sacrifício do templo de Jerusalém eram mantidas em campos fora de Belém. O trabalho dos pastores era mais importante durante a noite por causa da ameaça de predadores e ladrões. Lucas 2, de 9 a 10, o anjo do Senhor o direciona.
Um anjo direciona. Apesar de não ter sido nomeado nesta passagem, este anjo do Senhor era Gabriel. A glória do Senhor foi uma luz resplandecente, indicando a presença gloriosa de Deus. Se ficar aterrorizado ao ver um anjo, era normal, tanto naquele tempo como hoje. Quanto mais ao ver uma luz tremenda vindo dos céus. O anjo acalmou os pastores e chamou sua atenção de volta para a proclamação do Evangelho, que é boas novas. Todo o povo poderia ser Israel. Esse todo o povo que está falando aqui é Israel. Poderia ser Israel, mas já que Lucas enfatiza o evangelho alcançado aos gentios, a expressão provavelmente significa todos os povos. Lucas 2, de 11 a 12. Um Salvador. Salvador significa libertador, redentor. Foi isso que Cristo foi e é. Ele é o Senhor, era o termo usado para governantes seculares, mas também é a tradução padrão de Yahvé, o principal nome de Deus no hebraico. Os pastores devem ter ficado surpresos ao ouvir que o rei messiânico divino havia nascido, mas ouvi que ele também, deitado em uma manjedoura, e nascera a um homem e a uma mulher de poucos recursos, deve ter parecido absurdo. O Salvador, o Filho de Deus, nascer desse jeito, para eles era absurdo. Lucas 2, de 13 a 14. Exércitos celestiais. O hino cantado pelo coro dos anjos atualmente é conhecido como Glórias aos Excelsis. Glórias em Excelsis Deo. Aí na linguagem latina, certamente. Que vem das primeiras palavras do versículo 14, na Vulgata Latina. Glórias a Deus nas alturas. Dar glórias a Deus não é dar a Ele algo que de outra sorte Ele não teria. Pelo contrário, é uma confissão da magnífica glória que Ele possui eternamente. Essa paz a ser encontrada na terra não era a paz romana, e sim a paz com Deus, por meio da fé com Jesus Cristo, Romanos 5:1. O povo a quem Deus concede o seu favor são aqueles que obtiveram o favor imerecido de Deus, isto é, a sua graça, por intermédio de Cristo. Lucas 2,15. Os pastores vão para Belém. Aconteceu que se refere a um nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Os versículos 11 e 12. Lucas 2,16. A manjedoura. Lucas 2,18. Jesus nasceu. Todos os que ouviram foram todas as pessoas de Belém e arredores com quem os pastores tiveram a oportunidade de compartilhar tal história. Lucas 2,19. A ponderação de Maria. É possível que Lucas tenha obtido grande parte das informações sobre o que aconteceu no capítulo 1 e 2, conversando com Maria, que lembrava das coisas que tinha guardado no seu coração. Louvado seja Deus.
Lucas 2:20. Testemunho dos pastores. Os pastores voltaram para os campos, fora de Belém, para cuidar de seus rebanhos. Eles estavam glorificando e louvando a Deus, porque realmente encontraram em Belém tudo que o anjo tinha dito. Lucas 2:21. A circuncisão de Jesus. Lucas 2:22-24. Jesus é apresentado. Os dias da sua purificação eram de 33 dias após a circuncisão do mesmo. Todos os pais de Israel levavam seu primogênito para apresentá-lo ao Senhor, sobre o sacrifício de rolas ou pombinhos. Levítico 12:8. E respectiva Lucas 12:8. Lucas 2:25-26. A promessa de Simeão. Assim como Zacarias e Isabel, Simeão também era um velho justo. A consolação de Isabel era o conforto e a esperança que o povo tinha em relação ao plano de Deus para seu povo, especificamente em referência ao papel do Messias neste plano. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio apenas sobre os poucos escolhidos, número 24:2, 1 Samuel 10:10. Após o Pentecoste, ele passou a habitar em todos os cristãos. João 14:6, João 14:16-17, 1 Coríntios 3:16. O Espírito Santo encheu Zacarias, capacitando-o a profetizar acerca de João. Neste caso, o Espírito deu a Simeão a certeza de que ele viveria tempo suficiente para ver o Messias, a fim de que pudesse fazer o mesmo com Jesus. Lucas 2:27. Simeão é levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Simeão em direção ao lugar certo, na hora certa, quando mesmo Jesus foi trazido para fazerem com ele segundo o costume da lei. Qual foi o costume da lei? Lucas 22:24 mostra o costume da lei. Lucas 2:29-32, Deus cumpre promessas. Essas palavras de Simeão são tradicionalmente chamadas de Nunc Dimittis. Também não sei dizer essas palavras. Não sei latim, não posso dizer as palavras corretas em latim. Eu só sei que a Bíblia foi escrita em hebraico e foi escrita em grego, mas o Senhor nosso Deus escolheu pessoas para traduzi-la e hoje nós temos aqui. Graças a Deus, ainda podemos ler a Bíblia, façamos isso com muito amor, porque não sabemos até quando estaremos lendo a Bíblia. Só Deus sabe. Lucas 2:33-35. O legado de Jesus. Embora tenha sido o Espírito Santo quem fez Maria conceber, o pai de Jesus perante a lei era José. Jesus seria um divisor espiritual na sociedade, o antes e o depois de Cristo. Ao considerar as boas novas de Cristo, muitos em Israel caíram eternamente porque foram incrédulos e outros, pela fé, foram levantados para a vida eterna. Maria sofreria uma profunda dor ao ver Jesus ser rejeitado e morto. A maneira como a sua
Como as pessoas reagem a Jesus é a única diferença entre elas serem perdoadas ou condenadas. Se recebem Jesus, são perdoadas. Se não recebem, são condenadas. Lucas 2, 36 a 38. A repentina mudança de foco de Simeão, um profeta para Ana, um profeta. A diferença dele para Ana é que a profetisa era uma das ênfases de Lucas nas mulheres. As outras profetisas citadas no Novo Testamento são as filhas de Filipe, Atos 2, de 21 e de versículo 8 a 9. Se Ana esteve casada por 7 anos e permaneceu viúva de quase 84 anos, ela devia estar com bem mais que 100 anos. O texto grego também pode ser traduzido como permanecerá viúva até a idade de 84 anos. E tinha 84 anos. Mas essa versão não se encaixa bem no contexto. Além de ser profetisa, o outro ministério de Ana era a dedicação à oração. Como Jerusalém era a capital de Israel, a redenção em Jerusalém significa a redenção de todo o povo de Deus. Lucas 2,39, a volta de Nazaré. Lucas não mencionou vários eventos conhecidos que aparecem no Evangelho de Mateus, como a visita dos magos e a viagem para o Egito, para escapar de tentativas de Herodes o Grande, de matar o pequeno Messias. Mateus 2, de 1 a 23. Lucas 2, de 40, versículo 40, Jesus cresce. E essa descrição de Jesus quando menino é semelhante à de João Batista. Os elementos adicionais enfatizam que João era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e graça que Deus estava sobre ele. Atos 6, 8. Lucas 2, 41 a 42, a festa da Páscoa. Este é o único evento da vida de Jesus entre sua tenra infância e o batismo por João. Lucas 3, de 21 a 22. Que as Escrituras contam. Este é o único evento da vida de Jesus entre sua tenra infância e o batismo por João, que as Escrituras contam. Os homens judeus e suas famílias deveriam fazer uma peregrinação a Jerusalém para festas anuais da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A cerimônia de Bar Mitzvah, filho de 13 anos, que era marcado com a criança, o menino fazia 13 anos, marcava o dia em que o menino judeu passava a ser visto como homem. Jesus estava com 12 anos de idade quando foi a sua última Páscoa antes da fase adulta. Lucas 2, 43 a 45. Jesus se perde. José e Maria andaram uma jornada de um dia antes de começar a se preocupar com Jesus, pois pensaram que ele estava com o resto da caravana. Era definitivamente fora do caráter de Jesus não obedecer a seus pais em todos os aspectos. Lucas 2, de 46 a 47. Jesus encontrado no templo. 3 dias é a soma de um dia de viagem, um dia para voltar para Jerusalém.
Jerusalém e procurando Jesus na cidade. Esses doutores eram rabinos estudiosos da lei de Moisés. Já era extremamente raro um menino ser recebido por um grupo de rabinos, quanto mais surpreendê-los com entendimentos brilhantes das Escrituras. Lucas 2, 48 a 50. Seus pais o admoestam. José e Maria não entenderam que Jesus estava falando de seu Pai Celestial. Jesus também tinha que obedecê-lo, mesmo que essa obediência envolvesse dar melhor prioridade à preocupação de seus pais terrenos. Lucas 2,51. Todos voltam para Nazaré. Assim como no versículo 19, a expressão guardava todos esses dizeres no seu coração, sugere que a fonte de quem Lucas obteve a maior parte do material exclusivo dos capítulos 1 e 2 foi a própria Maria. Lucas 2,52. Em sabedoria e estatura. Durante os anos em que viveu em obediência a José e Maria, Jesus cresceu continuamente em sabedoria, santidade intelectual e prática, estatura, tamanho adulto, favor para com Deus, intimidade espiritual com o Pai e dos homens, respeito social. Quando era menino, a sabedoria de Jesus já era notável. E aos 12 anos, os rabinos se maravilhavam com seu entendimento. O progresso de Jesus deve ter sido incrível na época em que ele começou o seu ministério. A narrativa de Lucas termina reafirmando que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de seu Pai Celestial e diante da sua família terrena. Reafirma também que a mãe de Jesus, Maria, guardava todos esses fatos em seu coração, sendo que a terceira vez que essa frase aparece nos 2 primeiros capítulos de Lucas, nos levando a entender que guardar os fatos no coração é muito mais do que boas lembranças. É manter viva a memória e a história para que coisas ruins não se repitam mais e para que os bons ensinamentos permaneçam e produzam muitos frutos. É uma atitude. Louvado seja Deus. Nós, mais uma vez, com um capítulo longo, e louvamos ao Senhor, porque sendo longo ou curto, toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Toda a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a pedra. Toda a palavra de Deus é como fogo. Assim fala o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 29. Então, graças a Deus por esse longo capítulo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, todos os líderes de células, todos os discípulos e todos os componentes de células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.